O que é remédio para um pode ser um veneno daqueles para o outro. Esse é um ditado muito bom para explicar que nem tudo que serve para um jogador de futebol vai se aplicar para todo mundo. Você pode pegar um jogador como o Rodrigo do Real Madrid e dizer que ele não pode aceitar ficar no banco de reservas, que se ele não tiver chance entre os titulares, os protagonistas do Real Madrid, ele tem que sair e procurar um outro clube que o valorize de verdade. Mas não é porque o banco do Real Madrid não serve para o Rodrigo que isso significa que ele não serve para nenhum outro jogador. Cada um vive a sua realidade. E aqui no canal eu já falei com vocês muitas vezes sobre alguns mercados alternativos da bola que são um problema para jogadores que têm potencial para jogar em grandes clubes, em grandes ligas e até sonham com seleção brasileira. Mas para alguns jogadores, esses mercados alternativos que são atrativos financeiramente e de dinheiro todo mundo gosta, não vamos agir com hipocrisia, ainda são mercados que podem sim ajudar jogadores a seguirem as suas carreiras longe da pressão dessas ligas mais competitivas. O Moisés, por exemplo, por aqui no futebol brasileiro, sempre foi um cara questionado e tratado como um jogador que não era bom de bola. Mesmo sendo um cara esforçado e tendo as suas qualidades, ele sempre foi perseguido e questionado por onde passou nos grandes clubes do Brasil. E hoje ele conseguiu jogar em um outro mercado e se reencontrar na carreira. Tá vivendo um momento excelente que você nem vai acreditar. Mas o pior de tudo isso é que ele não pode voltar para o futebol brasileiro por um motivo que você nem deve imaginar. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que é que aconteceu com o jogador? Como é que ele tá agora e por que ele não pode voltar pro Brasil? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso melhor no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. Se eu falar pra você que um atleta é campeão estadual por 3 clubes grandes diferentes, sendo campeão carioca pelo Botafogo, campeão baiano pelo Bahia e campeão paulista pelo Corinthians, eu nem ia precisar te dizer nada sobre um título nacional, um título de campeonato brasileiro que ele conquistou com a camisa do Timão em 2017, pra você já entender que esse é um jogador que realmente teve sucesso na carreira. 3 vezes campeão estadual aqui no Brasil, campeão nacional pelo Corinthians, irmão, é um cara desse, você sabe, é um cara que tem que saber jogar bola. Ninguém ganha tudo isso à toa, não vem de graça, não é sorte. Se já é complicado chegar ao futebol de elite, nem preciso dizer muito sobre o quão complicado é se firmar num clube de massa e ser campeão por ele. Ser campeão por vários deles é uma tarefa mais difícil ainda. Se eu te contar que ainda assim, o Moisés, o lateral Moisés, não foi uma unanimidade no Brasil, é algo para se pensar. Por onde ele passou, o torcedor ainda tinha aquele receio, achando que ele não tinha nível para estar no clube vestindo a camisa daquele time. Porque na cabeça do torcedor, por mais incrível que possa parecer, qualquer lateral precisa ser o Roberto Carlos jogando pela esquerda. O Moisés não era o Roberto Carlos, nem de longe, mas sempre foi um jogador muito honesto na bola. Tinha suas qualidades e elas ajudavam demais os times que ele passou. Ele errava como todo jogador comete erros. É que alguns jogadores desses, a torcida acaba pegando mais no pé e eles ficam marcados pelos torcedores. E aí qualquer vacilo já passa a ser motivo para crítica e perseguição. Ele foi revelado pelo Comercial lá em 2013 e o Moisés ainda passou pelo Batatais e o Madureira antes de em 2015 ser contratado pelo Timão, onde ele fez poucos jogos e acabou sendo emprestado para vários clubes. Ele passou no Bragantino, Bahia, Botafogo e depois que o contrato dele com o Corinthians acabou, ele foi pro Bahia em definitivo e só em 2020 que ele se transferiu pro Internacional. Tem uma gigante história e eu quero fazer parte dessa história aqui também, respeitando meus companheiros, meus novos companheiros, o Wendel, o Eric e o Natanael. Chego para somar, chego para ajudar, mas claro com a responsabilidade de buscar o meu espaço, de poder ajudar meus companheiros, o meu treinador e com certeza trabalhar o dia a dia para dar resultado
que o professor precisa e que o grupo também precisa. O Moisés não era unanimidade no Colorado, mas ele fazia bem o seu papel e jogou quase 100 partidas com a camisa do clube gaúcho, até que em 2022 surgiu uma proposta do CSKA, e olha que o Moisés naquele momento estava muito bem. Futebol é feito de recortes, e no momento que a proposta do CSKA chegou, o Moisés estava bem. E se você parar pra pensar, o CSKA da Rússia é um clube que, assim, para as aspirações de carreira do Moisés, pelo que ele vinha mostrando, era um clube ok. Por mais que tenha todo o cenário complicado lá, não vai jogar Champions League e tudo mais, ainda era um clube ok pro Moisés jogar. É claro que o Internacional é maior, isso nem se discute. Não faz sentido ser um jogador que tem maiores aspirações trocar um gigante como o Internacional pelo CSKA. Ele foi pra lá por empréstimo e depois acabou negociado em definitivo. Para as aspirações, pro que se esperava da carreira do Moisés, acho que até pro que o jogador buscava, cara, era um excelente destino. E até aí, fim da história, né? Mas mais ou menos. Mais ou menos porque a gente tem aqui dois aspectos dessa notícia que a gente quer trazer sobre o Moisés. O primeiro deles é no quesito esportivo. O Moisés, apesar de ter sido bem criticado por aqui, lá no CSKA na Rússia, o cara se encontrou, tá? Ele mudou a forma dele jogar, ele que era um lateral, passou a atuar como zagueiro. E sim, já na passagem dele ali no Inter, no final, ele já tinha feito algumas passagens como zagueiro. E depois que ele foi pro CSKA, a coisa mudou pra ele. Porque o CSKA joga num sistema que é um 3-4-3. São 3 atacantes jogando lá na frente, 4 jogadores ali no meio, com 2 abertos e 3 zagueiros. Esses zagueiros, alguns deles acabam fazendo o papel, sabe, de lateral, zagueiro, de jogador que ocupa aquele espaço. Mas hoje ele joga como um zagueiro pela esquerda. Cara, deu muito certo, ele se reencontrou, virou outro jogador muito completo mesmo. O Moisés sempre foi de muita força, forte no jogo aéreo, então isso ajuda ele demais. E na Rússia, nessa posição, ele tem sobrado, feito excelentes partidas pelo CSKA. E aí o cara vira um excelente zagueiro, jogando muito bem, se reinventando como jogador. E claro, eu queria muito terminar o vídeo aqui falando apenas sobre isso. Seria uma história sobre um jogador que se reinventou, se redescobriu na bola. Mas infelizmente a gente sabe que esse não é o assunto do vídeo todo. Porque você deve se perguntar, cara, se o Moisés tá jogando tão bem assim, meu time podia pensar nele como zagueiro? Era um cara que poderia reforçar um clube do futebol brasileiro? Até poderia, cara, mas o problema é que se o Moisés voltar pro Brasil hoje, ele vai enfrentar alguns problemas, possivelmente, provavelmente, por um suposto envolvimento no caso de manipulação de apostas. Várias reportagens durante a operação Penalidade Máxima trouxeram evidências que colocam o Moisés no meio de um escândalo de manipulação de resultados. Tudo aqui eu vou colocar no campo hipotético, porque o Moisés não teve uma acusação do Ministério Público de Goiás. O ex-lateral esquerdo, que agora atua como zagueiro no CSKA, foi citado em conversas interceptadas pelo Ministério Público de Goiás. O nome dele apareceu em prints obtidos pela investigação que revelam diálogos entre apostadores e jogadores envolvidos no esquema. Esses prints mostram um apostador chamado Romarinho negociando com um contato identificado como Moisés do Inter no dia 20 de julho de 2022, quando o lateral ainda jogava pelo Colorado. A conversa deixa claro que o Moisés, esse Moisés do contato, recebeu um pagamento antes de uma partida entre Internacional e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. E o jogo aconteceu no Beira-Rio, terminando em 3-3, e o Moisés, lateral do Inter, levou um cartão amarelo por reclamação no segundo tempo da partida. E esse é um padrão que se repetiu com outros jogadores investigados no esquema. O esquema funcionava assim: os apostadores ofereciam dinheiro para que as pessoas tomassem cartões amarelos ou vermelhos, ou até mesmo causassem pênaltis durante as partidas. Para um atleta profissional, receber um cartão pode parecer algo simples, mas quando isso se torna algo combinado por dinheiro, a gente está falando de uma manipulação direta dos resultados de uma partida de futebol, de um campeonato. E essa suposta ligação do Moisés com esse apostador envolvido no esquema não fica apenas nesse print, cara. Acharam outras evidências ali que apontam na direção disso. Nas redes sociais foram encontradas imagens de uma camisa autografada pelo Moisés com uma dedicatória para o Romarinho. Essa camisa estava exposta na concessionária de carros de luxo do apostador, a R11 Importes, lá em Goiânia. A assinatura foi analisada e confirmada como sendo do jogador, o que reforça ainda mais
essa relação entre os dois, mas é claro, isso não foi ainda comprovado. E o que vem aqui é o grande problema. O Ministério Público já pediu a condenação de vários envolvidos nesse caso, e as investigações levaram, claro, para uma denúncia formal contra esses envolvidos. O Moisés, no caso, não teve uma denúncia contra ele, porque ele pode sim ser punido pela justiça brasileira, mas por estar jogando hoje na Rússia, ele está protegido da FIFA. Então sim, o Moisés, caso voltasse para o Brasil, podia enfrentar sim a justiça, podia ser acusado, possivelmente condenado com essas evidências, podia ser suspenso do futebol, como a gente viu acontecer com outros jogadores, mas na Rússia hoje, por conta do conflito armado, a FIFA não tem jurisdição, vamos chamar assim. Se Moisés voltasse para o Brasil, fosse denunciado, condenado, ele podia ser proibido de atuar no futebol brasileiro e em outras ligas. A FIFA tem o poder de ampliar a punição para nível mundial, mas isso ainda permitiria que ele jogasse na Rússia. E como você sabe, a Rússia está sofrendo diversas sanções, pode jogar competições como os clubes russos, né, a Champions League e tudo mais, por conta do conflito armado que eles estão tendo lá com a Ucrânia. E o que acontece dentro de tudo isso é que a FIFA não opina em nada do que acontece lá na Rússia. Então um jogador que está jogando por lá, se ele fosse condenado, a FIFA ampliasse essa punição, ele ia poder continuar jogando na Rússia normalmente. E isso esclarece um monte de outras dúvidas, né? Mas aqui você vai ter que ser rápido para me acompanhar. Às vezes você tem um talento para viver como um rei no Brasil. Rei no Brasil não, né? Às vezes você tem tanto talento que pode viver como um rei da América. Mas ainda assim, você pode preferir outros mercados que a FIFA não tem nenhum poder sobre eles. Então, se por algum motivo você tiver uma atitude que foi condenável e pudesse colocar sua carreira em risco, então você poderia optar por um mercado como o futebol russo, onde, independente do que acontecesse, você poderia seguir jogando. E aqui eu vou ser sincero, estou falando tudo isso em entrelinhas para ver se você entende o que eu estou dizendo e a partir daí cada um tira suas próprias conclusões. Falando especificamente do Moisés, o Moisés não deve voltar a jogar no futebol brasileiro. Tem 29 anos e com a qualidade que ele vem mostrando como zagueiro, é claro que sim, ele teria vaga em um monte de time por aqui atuando como zagueiro. Ele tá muito bem na Rússia, mas depois de tudo que apareceu e saiu na mídia sobre o jogador, sobre o suposto envolvimento que o Ministério Público apontou dele com os apostadores na manipulação de resultados, eu duvido muito que ele pense em deixar o futebol russo e voltar para o Brasil. Ninguém é maluco. E o que é remédio para um, pode ser um veneno daqueles para outro. Para muitos, o veneno é o que a gente tem para hoje. Mas e você? O que acha disso tudo? Gostou desse vídeo? Entendeu do que eu tô falando? Deixa aqui nos comentários, quero saber se você manja mesmo. Eu fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.